Retrospectiva Parlamentar. Um balanço da atuação legislativa. Prestando contas para o nosso Estado e nosso país. Um mandato em defesa da cidadania. A partir de agora, na tela com você. Meu abraço a você que nos acompanha a partir de agora na linha de retrospectiva da ação parlamentar em 2023 no Congresso Nacional. E no programa de hoje vamos falar do vice-presidente do Congresso Nacional, senador pelo estado da Paraíba, pelo Movimento Democrático Brasileiro. Ele é um dos cabeças do Congresso Nacional e teve atuação destacada neste ano de 2023, com as suas ações na relação entre poderes, na relação institucional do Congresso Nacional, com embaixadas, com órgãos internacionais e dos setores produtivos de todo o território verde e amarelo, além da relação política e da ação parlamentar em favor do seu estado. Estou falando do senador veneziano Vital do Rego, primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, com quem a gente vai conversar a partir de agora. Inicialmente, ele faz para nós uma avaliação, na sua visão, deste ano político de 2023, em relação ao seu mandato e em relação à política no nosso país. Um ano difícil, principalmente porque não tínhamos absolutamente como possível aquilo que abriu de forma tão chocante o ano no nosso país, com os episódios que foram tão drásticos e duros à República, à nossa federação e às nossas instituições. Aquilo que se viu dia 8 de janeiro terminou por orientar certas movimentações. E, além de todos os desafios já sabidos e reconhecidamente que iriam ser enfrentados pelo presidente Lula, pelo novo governo, num novo momento de correções, de recomposições, de restabelecimento de uma paz institucional, de uma paz entre nós, cidadãos brasileiros, depois de uma refrega duríssima, que foi o processo eleitoral do ano de 2022. Então, os desafios eram intensos. Penso que, passando em revista ao término de 2023, nós conseguimos superar. Observemos os avanços através dos próprios números que são incontestáveis. Para um Brasil aonde alguns diziam que poderia ir para a bancarrota, terminamos o ano com um crescimento de 3% no PIB, com um estabelecimento abaixo da meta inflacionária, com uma política mais razoável que se mostra de fato acertada com a diminuição de juros depois de uma pressão que, penso eu, necessária teria que ser feita. E aí nos programas que foram desenvolvidos pelo presidente Lula, alguns revisitados, outros inovadoramente apresentados para que nós pudéssemos vencer grandes obstáculos. Um Brasil com 30 milhões de desafortunados passando fome, um Brasil onde as políticas públicas sociais, as políticas de investimentos na área de cultura, de ciência, deixaram de ser vistas, políticas que respeitassem a ciência, como no caso aquelas que o Ministério da Saúde não atendeu durante os 4 anos e que nós passamos a ter com uma visão racional adotada pela ministra Nízia. Eu faço um resumo dizendo que nós tivemos grandes conquistas e é por isso que eu me alimento de esperanças que o 2024 nos permitirá termos um bom encaminhamento, aperfeiçoando e trazendo novas, que são os objetivos comuns. Como vice-presidente do Congresso Nacional, cargo para o qual foi reconduzido, veneziano cumpriu um papel institucional de relação internacional com diversas missões em outros países, encontros com embaixadores e representantes de países e de organismos internacionais, recepção a diversos setores do empresariado brasileiro, político de diversos estados e representantes também da sociedade civil em nível de Brasil. O senador falou desta missão
como vice-presidente do Congresso Nacional. A experiência de quem foi deputado federal, a experiência de quem está sendo senador da República exige que nós não percamos também as nossas obrigações. E são obrigações que eu as tenho com muita leveza, porque afinal, você conhece a minha história e sabe que o meu perfil é o perfil de quem gosta de tratar diretamente com as pessoas, de quem gosta de vê-las, olhá-las, ouvi-las, perceber os seus sentimentos, ouvir as suas críticas, as suas sugestões, e quantas dessas sugestões não foram indissociavelmente importantes para que o nosso mandato, sob o ponto de vista legislativo, pudesse se dar de uma forma dinâmica. Muitas das ideias dos nossos projetos são ideias provenientes do nosso telespectador, do nosso amigo, daquele que nos lê, daquele que nos enxerga, que está nesse contato direto. Mas feliz por representar o Estado. E aí não é o atendimento ao ego, não é o atendimento ao individual, ao pessoal. É saber que a presença de um paraibano na vice-presidência pelo terceiro ano, cumprindo 2 mandatos, o que nunca ocorreu. Você sabe muito bem que você também não deixa de ser um grande historiador. Se você pesquisar, você vai ter reeleições de presidentes, mas você não tem reeleições de vices-presidentes, que é um cargo que você faz acordos de composições. E a confiança do nosso grupo, a confiança do colegiado a partir do próprio presidente Rodrigo Pacheco, que é uma figura que eu me dou muito bem, é uma figura que eu tenho uma relação que vem desde a Câmara dos Deputados. E que por essa confiança, sempre disse, foi você próprio que falou, para não soar arrogante de minha parte ou presunçoso, ele tem essa confiança de quem, quando sai do país em uma missão, tem a certeza de que as atribuições como presidente do Congresso, do Senado, estarão em boas mãos. E graças a Deus, venturosamente, foi isso que nós fizemos pelas diversas vezes que assumimos interinamente o exercício da presidência ou mesmo em missões delegadas. Uma destas agora, mais recentemente, na COP28, uma outra em Moscou, importante congresso, primeira conferência dos países latino-americanos com a Rússia. O presidente Pacheco delegou-me essa missão e, enfim, nós estamos conciliando a parte legislativa, a parte política, a parte de quem deve estar aqui a cumprir as suas obrigações junto às comissões, junto ao plenário, nas presidências, nas sessões que nós presidimos, todas as terças, todas as quartas, e fundamentalmente, podendo ser um articulador, um interlocutor nas demandas municipais, junto às instâncias da nossa República, junto às instâncias do governo federal. Por quê? Porque, venturosamente e felizmente, constituímos laços de confiança, de afinidade, que vão muito além da condição de fazer parte da base do governo do presidente Lula, mas do carinho que os mesmos ministros, ministras e o presidente nos têm. Eu aproveito e termino por extrair dessa condição que nos é conferida para que possamos ajudar, como no ano de 2023 o fizemos, aos 223 municípios paraibanos. O senador veneziano tem sido um intransigente defensor dos 223 municípios do estado da Paraíba. Ele, que inclusive conseguiu, na chamada distribuição de recursos, levar a todos estes municípios a sua ação através do seu mandato. Conversamos com ele principalmente no momento de dificuldade que viveram este ano os municípios na queda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o PL 136 e outras ações efetivas no Legislativo. O senador falou com a nossa equipe. O PLP 136, que eu tive a graticíssima honra de poder relatá-lo. Foi uma palavra dada, empenhada pelo presidente Lula, por força disso que aconteceu. Ou seja, você, como é exigível ao jornalista moderado, imparcial, quando diz de medidas que foram adotadas pelo governo anterior, quase que de fundo eleitoreiro, eu posso dizer, porque aí a opinião política foi de fundo eleitoreiro. Ou seja, se tomava a decisão para impor a diminuição do ICMS nos combustíveis, com repercussões que passaram a ser sentidas logo em seguida, no ano de 2023, com quedas vertiginosas, drásticas e duras nas finanças municipais e também estaduais, registremos. Então, do mês de agosto até o mês de outubro, os municípios passaram por situações vexatórias.
e que precisavam, de fato, de um socorro que veio quando o presidente Lula assumiu o compromisso com os 5.570 gestores e gestoras de fazer essas recomposições, assim igualmente aos senhores governadores estaduais. Foram mais de 25 bilhões de reais em acordo. Neste ano, liberados algo em torno de 10 bi. Para os municípios, 2,4 bilhões de reais. E eu tive, por designação do presidente Rodrigo Pacheco, a alegria de poder colaborar. Inclusive, uma das ideias que nós pusemos como relator foi exatamente fazer a antecipação da parte que seria paga no ano de 2024 aos governos estaduais, fazê-la no ano de 2023. E aí o término de 2023 para as gestões municipais é mais arejado, ou seja, aquela agonia, aquela aflição, aquele receio de não se pagar a conta ou as contas ordinárias, folhas, prestadores, serviços, ela deixa de existir no momento em que há uma recomposição comprometida, afirmada e cumprida com o presidente Lula, através do PLP 136, que levou também a nossa participação. A infraestrutura e os grandes temas em defesa do nosso estado. A sequência de trabalhos de duplicação da BR-230, o arco metropolitano de João Pessoa, as ações efetivas em favor de Campina Grande, foram temas da ação política de Veneziano Vital do Rego como vice-presidente do Congresso Nacional. O senador falou sobre esse trabalho à nossa equipe. Eu falo com muita emoção, porque de fato é meu amor, né? E a gente faz e sempre fez, independente de ser adversário ou não. E o ano de 2023 também registro com muita alegria. Desde a BR-230, e você quando visita a sua Paraíba, a sua Monteiro, passa por lá e vê o desenvolvimento e a execução dessa obra. Conseguimos agora viabilizar mais recursos para que o ano de 2024 possa ter a sua continuidade tranquila e célere. O propósito da empresa ou das empresas em consórcio é entregar a obra de Campina até a Farinha, entrada do Cariri, até o ano de 2026. A gente viabilizou mais de 157 milhões de reais. Mas, notadamente em Campina, os recursos do Hospital do Amor, para a reforma da maternidade Elpídio de Almeida, os recursos para aquisição de maquinário, os recursos para atender as entidades na assistência social, mais de 2 milhões de reais, enfim, permitem que a administração local, estando à frente do prefeito Bruno, possa desenvolver as ações desejadas por todos nós. Isso traz-nos uma alegria imensa. O trabalho do senador veneziano foi destaque também na ação parlamentar em nível de Congresso, nas comissões permanentes do Senado Federal, no plenário do Senado e também nas sessões do Congresso Brasileiro. Fizemos uma síntese com o senador a respeito dessa ação parlamentar. É verdade. E o debate que eu gosto muito, né, de ocupar no parlamento os espaços que o parlamento nos permite, e no Senado Federal até mais, vamos dizer, nos permitindo aquilo que na Câmara nem tanto nos era permitido. Então a gente conseguiu muitos desses projetos que estão em tramitação, alguns desses que já estão na fase final, né, tanto para sanções ou para que nós votemos em plenário, alguns de natureza terminativa, fazem parte desse acervo. E aí eu faço questão, porque a gente conta, eu não sou daquele que se apresenta como detentor das condições ou dos valores, né, para que o exercício do seu trabalho pudesse ser feito. A gente conta com uma equipe muito boa, o Senado Federal nos garante a qualidade da assistência consultiva. Nós contamos com um apoio fantástico de quem mantém esse contato conosco, sugerindo ideias para que nós aperfeiçoemos e formatemos de acordo com as exigências regimentais, propostas legislativas. E 2023 também foi um ano frutuoso que nos permitiu grandes projetos, ou relatorias. Vou citar essa última, na semana que passou, nós conseguimos a aprovação do projeto 1435, que vai garantir às entidades filantrópicas, santas casas, que são tão importantes, Napoleão, a atualização dos valores da tabela SUS. Isso é uma grande conquista. Espero que seja sancionado. No último mês do ano, em dezembro, o Senado aprovou 2 nomes.
um para a Procuradoria-Geral da República e outro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. À época, o senador veneziano Vital fez uma avaliação para a nossa equipe sobre o dia que ele considerou um dia de conquistas e de grande história para o Senado Federal. Deu a sabatina, ou seja, aquele momento que muitas das vezes alguns perguntam, mas é só um proforma, é só a praxes, é só o cumprimento do regimento? Não. Nós tivemos mais de 10 horas de debates, onde foram arguidos os indicados, o doutor Paulo Gonet e o ministro Dino, permitindo que eles pudessem expressar à população brasileira aquilo que pensam e da forma que agirão. Eu confio muito, sabe, Napoleão, o histórico de ambos, as experiências que ambos tiveram, tanto o ministro Dino, na condição de ter sido já julgador, já ter sido juiz federal, na condição também de ter sido político cumprindo mandatos importantes no seu Maranhão. Aí você diz, mas veneziano, esse lado e esse viés político é importante? Sim, não é que ele vá fazer política, mas é importante para que ele, num poder, estabeleça as relações políticas e institucionais, para que os poderes possam se manter harmoniosamente em uma relação que não se quebre, que não se rupture. Como também o Dr. Paulo Gonet, que tem uma história no Ministério Público e haverá de ser um procurador efetivo, ativo, participativo. Então, desejo os votos, a partir do momento que os mesmos sejam empossados, que possam cumprir rigorosamente aquilo que constitucionalmente lhes é imposto. Indagamos o senador veneziano Vital do Rego para deixar para nós também a sua mensagem relativa a este ano de 2023, perspectiva para 2024 e o que ele imagina que possamos viver nesse momento de confraternização universal. Acompanhe. Eu creio que o Brasil foi se arrumando, não é que nós tenhamos chegado ao ideal, longe disso, mas nós estamos em caminhos corretos. Veja, Napoleão, nós reinserimos o país na rota internacional. O Brasil, antes visto por muitos países, por muitas nações como um pária, passou a ter a respeitabilidade no instante em que a chancelaria, com a condução brilhante do presidente Lula, e você sabe, nós sabemos que ele tem esse traquejo, pôde restabelecer isso economicamente para nós. É fundamental trazer para o país parcerias, novas divisas, com as novas políticas estabelecidas, com o compromisso, e também registremos o cuidado, o equilíbrio na figura do ministro Haddad, para que não percamos as obrigações e os limites que nos são impostos com uma política fiscal responsável. Então, eu espero, creio e confio que o ano de 2024 será para a nossa nação melhor, colhendo frutos daquilo que está sendo plantado no ano de 2023. E de nossa parte, continuar buscando produzir mais eficientemente aqui no Senado Federal. Obrigado, Napoleão. Um abraço a todos. Retrospectiva Parlamentar. Um balanço da atuação legislativa. Prestando contas para o nosso Estado e nosso país. Um mandato em defesa da cidadania.